Chamo-me Tiago e nasci numa aldeia rural em Trás-os-Montes, no norte de Portugal. A minha família não era rica, mas tinha princípios. Fiquei órfão de pai e mãe muito cedo e fui criado pela minha avó desde pequeno. Depois de me licenciar na universidade, consegui um emprego numa vila próxima como contabilista numa cooperativa agrícola. Era uma vida simples, o salário era magro, mas em troca tinha paz e sossego. O destino, no entanto, tinha outros planos. Conheci a Sofia, uma rapariga da cidade, filha única do Sr. Duarte e da D. Matilde, uma família com posses, proprietários de comércio e imóveis para arrendar na vila. A Sofia era um ano mais velha que eu, bonita, perspicaz e dinâmica. Conhecemo-nos quando eu ajudava a organizar a feira da primavera na minha freguesia. Aos olhos da Sofia, eu era um homem gentil e sensato, diferente dos jovens preguiçosos e impulsivos que ela costumava encontrar. Após mais de um ano de namoro, a Sofia tomou a iniciativa de falar em casamento. Eu também estava pronto, apenas receoso por não ter ainda casa própria. Sabendo disso, o Sr. Duarte foi direto num almoço entre as duas famílias e disse-me para ficar descansado, que a casa deles era grande e que, depois do casamento, devíamos ir viver para lá, que era mais prático. Afinal, éramos família e não havia mal nenhum nisso. Fiquei com um misto de alegria e preocupação. Alegria por não ter de me preocupar com a habitação, preocupação por não saber como seria a vida a viver com os sogros. Mas pensei que, se o casal estivesse unido, qualquer lugar seria uma casa. A Sofia também me encorajou muito, dizendo para não pensar nisso, que ela era minha mulher. Os pais dela eram meus pais e que, se vivêssemos bem, ninguém tinha o direito de nos menosprezar. Assim, casamo-nos no início daquele outono. O casamento foi uma grande festa. Toda a gente na região elogiava o casal jovem, bonito e compatível. Após o casamento, mudei-me para a casa da família da minha mulher. Era uma moradia de 3 andares imponente, situada na rua principal, com uma fila de casas para arrendar e um armazém nas traseiras. No início, a vida corria de forma bastante tranquila. A minha sogra, a D. Matilde, não parecia muito entusiasmada com a ideia de o genro viver lá, mas não dizia nada abertamente. O Sr. Duarte era afável, viajava frequentemente em negócios e não interferia muito. A Sofia continuava o seu negócio de venda de cosméticos online e distribuição para várias lojas da região, com rendimentos elevados, sempre ocupada, mas ainda arranjava tempo para mim. Eu assumi quase todas as tarefas domésticas, desde limpezas, reparações, ir ao mercado, cozinhar, até arrumar tudo depois das festas de família. Para mim, isso era normal. Pensava simplesmente que era o homem da casa e ajudava no que podia, desde que a família estivesse em harmonia. Mas os primeiros sinais de algo errado começaram com comentários casuais da minha sogra. Que tipo de homem é que lava a louça como uma mulher, hã? Se a Sofia não ganha dinheiro, trata tu de manter a casa limpa. Não deixes que as visitas critiquem. Inicialmente pensei que ela estava a brincar, mas a frequência dessas palavras aumentou, especialmente na presença de pessoas de fora, como vizinhos ou parentes. Numa ocasião, durante um almoço de domingo em família, a D. Matilde disse à sua irmã, com um tom arrogante: "Hoje em dia há genros muito especiais. Vivem cá, tomam conta da casa e ainda fazem de empregada doméstica sem salário. Poupa-se um dinheirão em pessoal." A irmã riu-se e a mesa inteira acompanhou a gargalhada. Corei, baixei-me para apanhar um talher que caíra como se não tivesse ouvido nada, com o coração num turbilhão, mas não ousei reagir. Apenas a Sofia ficou em silêncio, sem defender o marido nem rir. Aquele silêncio doeu mais do que as piadas. Os dias que se seguiram ao casamento foram um período em que tentei agradar a todos. Lavava a roupa de toda a gente, levava e trazia a filha da minha cunhada da escola, cuidava do jardim do Sr. Duarte, mas parecia que quanto mais fazia, mais as pessoas consideravam isso natural, e até me censuravam por comer da comida da família da mulher, sem ter noção do meu lugar. Eu continuava paciente, pensando simplesmente que em todo lado há altos e baixos, e que se eu fosse uma pessoa decente, eles acabariam por entender. Mas eu não sabia que os dias que se avizinhavam não seriam apenas feitos de comentários maldosos. Seria uma longa e amarga sucessão de desprezo, aumentado pouco a pouco, e seria precisamente naquele lugar que eu julgava ser a minha casa que eu perderia a confiança
o respeito e até os sonhos mais simples da vida de um homem. As manhãs naquela casa supostamente acolhedora, o som da vassoura a varrer o pátio, o barulho das panelas na cozinha e os gritos da minha sogra a ecoar do segundo andar, tornaram-se os sons familiares do meu novo dia a dia. Não era um despertar suave, mas sim um lembrete de que eu estava a viver numa casa onde todos me viam como um estranho. Apenas 3 meses após o casamento, já não sentia o ambiente familiar. Em cada refeição, eu era sempre o último a comer porque tinha de esperar para servir a mesa e trazer a comida. Quando a família ia de férias, eu ficava a lavar a louça. Uma vez, enquanto limpava a cozinha, ouvi a de Matilde soltar uma frase pesada nas minhas costas. Viver com os sogros assim até é uma sorte. Há quem nem possa tocar no armário da louça da casa da mulher. Engoli um suspiro e continuei a limpar cada canto da cozinha como se fosse a única forma de manter um pouco da minha própria dignidade. Estranhamente, eu não culpava a Sofia. Pensava que ela estava ocupada, que a pressão do trabalho lhe tirava a paciência para ouvir as minhas queixas. Mas a Sofia tornava-se cada vez mais fria. Falava menos, ria menos. As poucas vezes que conversávamos era apenas sobre dinheiro e responsabilidades. Olha para ti. Eu trabalho o dia todo fora. Chego a casa e vejo-te sempre à volta das panelas. Não achas que devias fazer algo para ser menos dependente? Aquela frase foi como uma bofetada na minha alma. A mulher que eu amava e que me dissera que bastava vivermos bem, agora via-me como um parasita. Quis discutir, quis dizer que também estava a trabalhar, a contribuir para o sustento da família, embora o meu rendimento não fosse igual ao dela. Mas a minha garganta deu um nó. Apenas baixei a cabeça e disse baixinho: eu sei. A partir daí, fiz ainda mais tarefas em casa, pensando que quanto mais suportasse, quanto mais me sacrificasse, mais compaixão receberia em troca. Mas não. Quanto mais eu me calava, mais alto eles falavam. Sempre que alguém nos visitava, Matilde fazia questão de se gabar da filha Sofia. A minha casa é mesmo abençoada. O marido é manso como um gato, ouve tudo o que se diz, faz tudo o que se manda. Alguém ria, outro dava-me palmadas nas costas a gozar, mas dentro de mim eram pequenas facadas a cortar o último resto do meu orgulho. Os parentes do lado da minha mulher não eram melhores. A prima da Sofia, a Cláudia, sempre que vinha visitar, soltava algumas frases venenosas. A Sofia é que tem sorte. O marido trata da casa, não precisa de contratar empregada. Já eu, o meu marido chega e cai para o lado a dormir. Eu é que fico estafada. A tia Helena, irmã da Matilde, dizia: hoje em dia, um homem que consegue viver com os sogros é esperto, mas também tem de se reconhecer que viver na casa da mulher e não ter noção do seu lugar é perder a dignidade por 3 gerações. Eu apenas me levantava silenciosamente para servir água e retirava-me para a cozinha como uma sombra. Aos poucos, deixei de querer aparecer nas festas de família, pois sabia que acabaria por ser o tema de diversão dos outros. Mas a Sofia achava que eu era pouco sociável, que estava desconfortável com os parentes dela, que não sabia viver em comunidade. Começou a levantar a voz comigo mesmo à frente da mãe. Nas discussões, não hesitava em atirar-me palavras azedas à cara. Se achas que não aguentas estar aqui, então vai-te embora. Eu não te estou a prender. Matilde metia-se no meio. Se fores, vai como deve ser. Viver de favor na casa dos outros não é fazer um favor e depois ficar ressentido. A expressão casa dos outros foi como uma lâmina afiada a cortar a pouca confiança que restava. Virei costas e não discuti, mas nessa noite fiquei acordado, com o coração vazio. No quarto do segundo andar onde dormíamos, agora sentia-me num lugar frio. Deitados na mesma cama, parecíamos 2 estranhos. Virei-me para a parede. A Sofia estava curvada sobre o telemóvel. Não me perguntou se tinha fome, nem como tinha sido o meu dia. Na manhã seguinte, quando acabei de varrer o pátio, o Sr. Antônio, o vizinho do lado, chamou-me para conversar. O Sr. Antônio vivia sozinho. Era gentil e gostava de beber café. De vez em quando chamava-me para arranjar uma torneira ou reparar um fio elétrico. Naquele dia serviu-me um café, olhou para mim como se quisesse dizer algo, mas hesitou. Depois disse suavemente: Tiago, não sou de fora, por isso digo-te a verdade. Um homem que vive sem que os outros o respeitem, sem que sintam compaixão por ele, só lhe resta viver com dignidade para consigo mesmo.
Tenta manter um lugar para ti, mesmo que seja pequeno, senão acabas por nem tu próprio saberes quem és. Assenti com um sorriso triste. Aquela frase perseguiu-me durante todo o dia. Percebi que durante muito tempo tinha vivido para agradar a todos, exceto a mim mesmo. Pensava que o sacrifício seria reconhecido, que o silêncio seria compreendido. Mas não. A minha bondade estava a ser explorada como um hábito, e o meu silêncio estava a ser interpretado como cobardia. Nessa noite, pela primeira vez, peguei em papel e caneta e sentei-me a fazer contas. Não das despesas da casa, mas de um plano para escapar daquele lugar que um dia fora chamado de lar. Não sabia para onde iria, nem o que faria, mas sabia claramente que não podia continuar a viver como uma sombra na minha própria vida. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o habitual, não para varrer o pátio ou cozinhar como todos os dias, mas porque o sonho da noite anterior me deixara inquieto. No sonho, via-me perdido numa casa grande, cheia de luzes. As pessoas à volta conversavam alegremente, mas ninguém olhava para mim. Eu chamava, acenava, tentava sorrir, mas ninguém se virava. Ficava parado na soleira da porta, perdido como alguém que estava a mais. A Sofia continuava a dormir profundamente. Sentei-me na cadeira, peguei no caderno velho e na caneta que guardara dos tempos em que era contabilista na cooperativa. No caderno escrevi algumas linhas: procurar quarto para arrendar, considerar novo emprego, perguntar ao mestre Joaquim se tinha vaga na serralharia. Eram letras rabiscadas. Mas foi a primeira vez em muitos anos que senti que estava a começar a viver para mim. Eu tinha aprendido serralharia e mecânica antes de ir para a universidade. Mesmo depois de trabalhar no escritório, ainda arranjava carros e soldava portões para os vizinhos. O mestre Joaquim, um velho conhecido que tinha uma pequena oficina perto da zona industrial da vila, já me tinha convidado para trabalhar com ele. Mas na altura, com medo das críticas da minha sogra por deixar um emprego de escritório, recusei. Agora pensava diferente. Naquele pequeno almoço, enquanto preparava a papa para a família, Matilde entrou na cozinha. Com um tom arrogante, perguntou: "Hoje não vais trabalhar?" Respondi suavemente: "Hoje vou tirar amanhã. Tenho um assunto pessoal." Ela franziu a testa. "Assunto pessoal? A viver de favor na casa dos outros, e ainda se dá ao luxo de tirar folgas." A Sofia desceu as escadas. Ouviu a mãe e nem perguntou nada. Apenas disse friamente: "Tu é que sabes. Despacha-te com o que tens a fazer. Não irrites a mãe." Não respondi. Vesti uma camisa velha, peguei na bicicleta e pedalei diretamente para a oficina do mestre Joaquim. Pelo caminho, sentia um fogo a arder no peito. Durante todos estes anos, nunca tinha pensado que iria começar tudo de novo, mas naquele momento não tinha mais nada a perder, porque, na verdade, nunca tinha tido nada que fosse realmente meu. O mestre Joaquim continuava igual, barba branca, sorriso amigável. Assim que me viu, bateu-me nas costas. "Epá, pensei que te tinhas esquecido de mim, pensei que casar com gente rica te tinha feito esquecer a malta das ferramentas." Sorri timidamente. "Não, mestre, tenho um assunto para lhe perguntar." Sentados com um café quente, contei-lhe resumidamente a minha situação. O mestre Joaquim assentiu, com um olhar de compreensão. "Eu sei que nesta vila as pessoas falam muito, mas eu não ligo. O importante é que agora preciso de alguém. Se conseguires fazer o trabalho, começa já. O salário inicial não é alto, mas é certo." Senti uma alegria imensa. Apertei-lhe a mão e combinei começar na semana seguinte. Embora o salário fosse pouco, era o meu trabalho, sem depender de ninguém, sem ser desprezado por ninguém. Ao voltar para casa, não disse nada a ninguém. Continuei a arrumar, a lavar o chão, a cozinhar como antes, mas dentro de mim já tinha um plano. Comecei a poupar cada cêntimo. Cortei no café da manhã, levava o almoço de casa. Às vezes inventava a desculpa de fazer horas extra para ficar na oficina a trabalhar mais, dormindo no armazém com os outros trabalhadores, só para ter uma noite sem ouvir críticas. A Sofia ultimamente chegava tarde a casa. Frequentemente ia a jantares de negócios, reuniões, às vezes até dormia no hotel com a desculpa de ter uma conferência cedo na manhã seguinte. Eu não tinha ciúmes. Não porque já não a amasse, mas porque a relação tinha arrefecido a tal ponto que eu já não queria tentar segurar nada. Numa noite, enquanto a família jantava, Matilde disse de repente: "Vejo a Sofia a trabalhar tanto.
de sol a sol. E este marido anda por aí a pairar, nem sei se consegue sustentar-se a si próprio. Quanto mais carregar esta casa, pousei os talheres, não por raiva, mas porque senti que realmente já não tinha lugar naquela mesa. Levantei-me, peguei no casaco e disse suavemente: já acabei. Com licença. Tenho um assunto lá fora. AD. Matilde olhou para mim, com voz aguda. Que assunto é esse que passas a vida a sair à noite? Onde é que te andas a meter? E com que dinheiro? Não respondi. Apenas fechei a porta suavemente, com o coração calmo como a água antes da tempestade. Nessa noite, cheguei tarde, o quarto estava escuro. A Sofia não estava. Sentei-me e olhei para o quarto onde tinha depositado tantas esperanças. E que agora era apenas um abrigo temporário. Escrevi uma carta curta e deixei-a sobre a mesa. Vou sair de casa por uns tempos. Não me procurem, não perguntem, e também não me culpem. Preciso de respirar. Na manhã seguinte, quando a família ainda não tinha acordado, arrumei algumas roupas velhas, um par de sapatos, alguns livros e o pequeno caderno. Saí daquela casa de 3 andares com passos leves. Não sabia o que o futuro me reservava, mas pelo menos naquele dia eu podia ser eu mesmo. O pequeno quarto alugado na zona industrial não tinha nada além de uma cama de ferro, uma ventoinha velha e uma janela que dava para os telhados de zinco das traseiras. Mas para mim, era o primeiro lugar de paz em muitos anos. Sem gritos, sem olhares críticos, ninguém a questionar o que eu estava a fazer, quanto ganhava, se tinha noção do meu lugar ou não. No primeiro dia a viver sozinho, acordei cedo, fui ao café da esquina comer uma torrada e beber um galão, e depois pedalei até a oficina. Os trabalhadores de lá eram caras conhecidas. Ninguém era estranho. Cumprimentaram-me com acenos de cabeça, com piadas rudes mas calorosas. O genro rico voltou? Agora és operário como nós. O Zé, o encarregado, provocou. Ri-me sem sentir vergonha. As minhas mãos também já tinham calos de segurar o martelo e o maçarico de soldar. Agora, de volta ao ofício, sentia-me mais real do que nunca. O cheiro a óleo, o barulho das máquinas, o som do martelo no ferro, coisas que durante anos evitei para manter a imagem de funcionário de escritório, agora faziam-me sentir em casa. Após alguns dias, readaptei-me rapidamente. O mestre Joaquim elogiou o meu cuidado e o trabalho bem feito. No final da primeira semana, deu-me um pequeno bônus como incentivo, o que me comoveu. Aquele dinheiro era pouco, mas fora ganho pelas minhas próprias mãos, já não tinha a sensação de ser uma esmola ou de ter de baixar a cabeça para o receber. À noite, o quarto simples era onde eu descansava, lia livros e tomava notas do dia. Aos poucos aprendi a viver de forma simples, a cozinhar para mim, a cuidar de mim sem me sentir triste ou com pena. Às vezes sentia falta do meu filho, o Lucas, de 4 anos, que era muito apegado a mim, e que todas as noites me pedia para contar uma história antes de dormir. Mas eu sabia que para ter o filho comigo, tinha de me estabilizar primeiro. Não podia arrastar a criança para uma vida precária quando eu próprio ainda não estava firme. Numa tarde, fui visitar a D. Rosa, uma vizinha idosa a quem eu costumava arranjar a canalização quando vivia na casa da mulher. A velhota ficou surpreendida e feliz. Há tanto tempo que não te via, rapaz. Por que é que não tens aparecido? Algum problema com a mulher? Não disse muito. Apenas sorri tristemente. Saí de casa para viver sozinho, para conseguir respirar um pouco. AD. Rosa assentiu. Não fez mais perguntas, mas deu-me um saco de laranjas para levar. Enquanto estamos vivos, esperamos paz. Filho, sofrer um pouco não faz mal, desde que a alma não fique perturbada. As palavras dela foram como um bálsamo suave naqueles dias incertos. Levei o saco de laranjas para o quarto, com o coração um pouco mais quente. Uma semana depois, a Sofia ligou. Pela primeira vez em mais de 10 dias desde que saí de casa, ela perguntou secamente: onde estás? Respondi calmamente: aluguei um quarto perto da zona industrial. Estou a trabalhar na oficina do mestre Joaquim. Ela suspirou. Fazer isso é abandonar a casa e o filho. Pensaste no menino? Fiquei em silêncio por uns segundos. Pensei muito, mas não posso continuar a viver num lugar onde todos os dias me sinto desprezado. Preciso de tempo. E quanto ao filho, se permitires, vou buscar-lo ao fim de semana. Do outro lado houve silêncio. Depois ela disse: tu é que sabes. Mas eu não tenho tempo para esperar.
A chamada terminou friamente. Não culpei a Sofia. Compreendia que ela também estava em conflito interior. Mas eu já não queria ser o marido que só sabia aguentar e resignar-se. Nos dias seguintes, dediquei-me ao trabalho. A oficina recebeu muitas encomendas para reparar portões, fazer estruturas para lojas. Fiquei responsável pelos projetos principais. Às vezes até chegava tarde a casa, porque ia com o mestre Joaquim fazer orçamentos em freguesias vizinhas. O trabalho deixava-me cansado, mas satisfeito. A cada dia que passava, sentia que estava a construir um tijolo na casa da minha própria alma. Então, numa manhã, recebi um telefonema da educadora de infância do meu filho. Ela perguntou-me suavemente: Senhor, Tiago, o Lucas tem andado triste nestes dias. Pergunta sempre quando é que o pai o vem buscar. Este fim de semana pode levá-lo a passear um pouco? Fiquei com um nó na garganta. Não pensei que o menino sentisse tanta falta do pai. Prometo que o vou buscar sem falta. E apressei-me a pedir a tarde de folga para me preparar. No sábado à tarde, pela primeira vez em quase 2 semanas, esperei à porta do jardim de infância. Assim que o menino me viu, correu para mim e abraçou-me com força, com os olhos vermelhos. Onde é que estiveste tanto tempo? Estás zangado comigo? Abracei o filho, a rir e a chorar ao mesmo tempo. Não, o pai não está zangado. Só fui trabalhar, para depois poder trazer-te para viveres com o pai. O menino não percebeu tudo. Apenas me abraçou com mais força. Levei-o para o quarto alugado, comemos esparguete, desenhamos juntos, e à noite dormimos na cama pequena. Nessa noite, dormi melhor do que desde que saíra da casa da mulher. No dia seguinte, quando entreguei o filho a Sofia, o olhar dela para mim era diferente. Já não era áspero, apenas perguntou baixinho: Consegues viver assim? Assenti. Não é luxuoso, mas é tranquilo. Ela ficou em silêncio, abraçou o filho e entrou em casa. Olhei para a figura do meu filho a afastar-se, prometendo a mim mesmo que, acontecesse o que acontecesse, tentaria um dia que ele pudesse viver ao lado de um pai verdadeiro. Não uma sombra, não alguém que vive de favor, mas um pai digno, que sabe manter o respeito próprio e o amor pelo filho. Os primeiros dias a viver no pequeno quarto alugado pareciam ser o ponto de partida para uma nova jornada. Uma jornada em que eu, após anos a viver em silêncio, começava agora a conhecer a palavra liberdade. Embora a vida fosse precária, sem refeições quentes prontas na mesa, sem a cama macia e o ar-condicionado fresco, em compensação tinha a tranquilidade. Tinha um espaço onde não precisava de baixar a cabeça nem temer ser julgado. A oficina de serralharia do mestre Joaquim tinha cada vez mais clientes, em parte devido à boa mão de obra, e também pela forma de trabalhar cuidadosa e de confiança. O mestre Joaquim confiava em mim para me encarregar de tarefas mais importantes como orçamentar casas de clientes, tirar medidas e fazer planos. Cada vez que completava uma encomenda, ele dava-me um bônus extra, para me motivar. Eu guardava esse dinheiro numa caixa de metal debaixo da cama, pensando que um dia conseguiria alugar um quarto maior, com uma cama grande para os dois, e uma pequena cozinha para fazer os pratos que o filho gostava. Continuei a ir buscar o filho todos os fins de semana. O Lucas era esperto, perspicaz e muito apegado ao pai. Embora as condições não fossem iguais às da casa da mãe, o menino estava sempre a tagarelar sobre a escola, a mostrar os desenhos coloridos e as pequenas histórias da turma. Eu ouvia, memorizava cada detalhe como se estivesse a compensar os anos que passei em silêncio na minha própria família. Numa tarde, enquanto arrumava a oficina, o telefone tocou. Era a Sofia. Fiquei surpreendido porque ultimamente ela já não me ligava. Tudo era tratado através da educadora. A voz dela ao telefone parecia cansada. Podes vir a casa? Há um problema. Hesitei. O que se passa? Ela suspirou. O meu pai, o senhor Duarte, teve um AVC ligeiro e foi internado. O médico diz que precisa de ficar em observação alguns dias. A minha mãe está em pânico. Eu estou ocupada com um projeto. Se puderes dar uma ajuda, agradeço. Ao ouvir isso, não disse mais nada, apenas assenti. Nessa tarde fui ao hospital. O hospital distrital estava sempre cheio. Procurei a ala de medicina interna e vi a D. Matilde sentada, de cabeça baixa, ao lado da cama. O senhor Duarte estava imóvel. Com a cara ainda um pouco torta de um lado, a mão esquerda tinha pequenos espasmos. Ao vê-lo assim, não pude deixar de sentir pena.
Embora ele falasse pouco, antes, naquela casa, era a única pessoa que nunca me tinha dirigido uma palavra amarga. AD. Matilde levantou a cabeça e viu-me. O olhar dela fixou-se por um momento e depois suavizou. Não disse nada. Apenas acenou ligeiramente com a cabeça como cumprimento. Também não a critiquei. Apenas me aproximei para ajeitar a almofada dele. Fui buscar água e chamei a enfermeira para perguntar sobre o estado dele. As coisas foram feitas naturalmente, como um hábito antigo que nunca se perdera. Nessa noite, fiquei a velar o Sr. Duarte. Ao ouvir a respiração regular da máquina, o som do carrinho dos medicamentos a passar, com o coração num turbilhão. Afinal de contas, aquela era a família que me tinha acolhido, que me tinha chamado de filho, mesmo com as amarguras. Era o lugar onde eu tinha dedicado a minha juventude a tentar manter algo, embora no final tivesse perdido a mim mesmo. Na manhã seguinte, a Sofia passou pelo hospital, vestida com roupa de escritório, cabelo apanhado, cara cansada. Ao ver-me a mudar o soro ao pai, ficou a olhar por um momento e depois perguntou suavemente: "Dormiste aqui a noite toda?" Assenti. "Sim. O médico diz que o pai está a estabilizar, mas precisa de cuidados. Vou ajudar uns dias e depois vou." A Sofia sentou-se na cadeira ao lado. Passado um bom bocado, disse baixinho: "Estás diferente, Tiago. Mais magro, mas pareces mais forte." Não respondi ao elogio. Se fosse há uns anos, talvez me tivesse deixado feliz a semana toda, mas agora era como um toque leve numa ferida já cicatrizada, que só deixara uma marca. De repente ela perguntou: "Arrependes-te de viver assim?" Levantei a cabeça, olhei pela janela de vidro onde o sol da manhã entrava por entre as árvores. Não me arrependo, só tenho pena de ter ficado calado tanto tempo. Aquela frase deixou a Sofia sem palavras. Olhou para mim, os olhos já não tinham a frieza habitual, um pouco de remorso, um pouco de confusão, e depois virou-se, sem dizer mais nada. Fiquei no hospital mais 2 dias, até o Sr. Duarte recuperar a consciência e conseguir dizer algumas frases entrecortadas. Ele segurou-me a mão, com a voz rouca. "Obrigado, filho." Pela primeira vez em anos, fui chamado de filho de forma tão suave e sincera. Segurei-lhe a mão, apertei ligeiramente, sem dizer nada, apenas senti os olhos a arder. Ao voltar para o quarto alugado, deitei-me na cama pequena, a olhar para o teto, com o coração inquieto. Talvez o problema do Sr. Duarte tenha feito com que todos tivessem de refletir. Não esperava muito. Só esperava que um dia o meu filho crescesse e soubesse que o pai dele tinha aguentado, tinha caído, mas também se tinha levantado com força e recomeçado silenciosamente. Após o incidente com o Sr. Duarte, o ambiente na casa da minha ex-mulher mudou completamente. AD. Matilde já não mantinha o tom arrogante quando falava do ex-genro, substituindo-o por um silêncio reservado. Embora ninguém o dissesse, todos sentiam que a minha presença nos dias em que o Sr. Duarte esteve internado tinha suavizado muitas coisas. A Sofia, minha mulher, também já não era tão apressada e fria como antes. Começou a fazer chamadas curtas apenas para perguntar como estavam as coisas na escola do Lucas. E havia aqueles momentos em que ela ficava em silêncio mais tempo, quando eu contava que o filho estava a aprender a escrever e a ler. Eu, no entanto, não deixava o meu coração vacilar. Sabia bem que o passado não se podia refazer e que as fissuras que tinham causado a ruptura, mesmo que sarassem, nunca ficariam como no início. Escolhi manter uma distância suficiente para ainda nos tratarmos como família, mas longe o suficiente para não voltar a cair nas velhas mágoas e feridas. Numa tarde de abril, quando a luz suave do sol dourava o telhado da oficina, eu estava a soldar um portão quando recebi uma chamada do mestre Joaquim. "Estás livre? Há um cliente que precisa de um portão de enrolar, mas é um bocado longe. É na freguesia de São Pedro. Podes ir?" Limpei as mãos rapidamente. "Posso ir. Vou preparar as ferramentas." Arrumei os desenhos, a máquina de soldar pequena na mala, e fui de mota até a freguesia vizinha. A casa do cliente era uma moradia térrea recém-construída. O casal de donos era jovem e parecia muito simpático. Convidaram-me a entrar para beber água, e depois levaram-me a ver a porta das traseiras que precisava de ser instalada. Enquanto tirava as medidas, vi a mulher do dono a tomar conta do bebé e a limpar o chão ao mesmo tempo, virando-se para o marido e dizendo: "Dá o dinheiro ao senhor, que eu ainda tenho de ir ao mercado comprar comida."
O marido não disse nada, apenas sorriu gentilmente e virou-se para mim. Desculpe lá. Casamos há pouco tempo e ainda estamos a orientar-nos. Aquela cena fez-me sentir um aperto no coração. Lembrei-me dos dias em que tinha acabado de casar com a Sofia. Naquela altura também havia tardes assim, os dois a ir ao mercado, a arrumar a casa, a rir e a brincar, mas depois tudo mudou. Quando a pressão, o preconceito e os olhares dos outros se intrometeram, quando deixaram de se ver como companheiros e passaram a ver-se apenas como alguém que tem de carregar um fardo, quando começou a comparação, a responsabilidade, a felicidade começou a esgotar-se. Nessa noite, voltei para o quarto num estado de espírito silencioso. O Lucas estava a colorir um livro de histórias. Viu o pai chegar e exclamou: Pai, amanhã vou cantar no concurso. A educadora disse que os pais têm de ir apoiar. Afaguei a cabeça do filho. Sorri ligeiramente. Então amanhã, o pai tira folga para te ir apoiar. O que vais cantar? Vou cantar a música O Pai é Tudo. Parei por um momento. O meu coração doeu. Não porque o filho ia cantar aquela música, mas pela inocência e pureza na frase do filho, uma criança que ainda não entendia as peças partidas da sua família, mas que ainda acreditava que o pai ao seu lado era tudo. Na manhã seguinte, vesti-me a preceito e levei o filho à escola cedo. O jardim de infância organizava um concurso de talentos. Os pais amontoavam-se atrás do palco. Quando o Lucas subiu ao palco para cantar, com os olhos a brilhar, o microfone na mão, a sorrir de orelha a orelha, eu estava no meio da multidão a sentir o coração a transbordar. A frase "O pai é tudo" é a vida inteira ecoou pelo pátio da escola, banhado pela luz da manhã. E num canto discreto, limpei as lágrimas com a manga da camisa velha. No final do concurso, a Sofia também estava presente. Ficou ao meu lado, nenhum dos dois disse nada. Passado um bocado, ela disse: O menino é mesmo parecido contigo. Paciente, gentil e calado. Sorri sem responder. Ela continuou: Ultimamente tenho pensado muito. A mãe também fala menos. O pai ainda está fraco, mas pergunta sempre onde está o Tiago. Virei-me para ela. Eu continuo aqui. Só já não estou naquela casa. Ela baixou a cabeça, apertando a alça da mala. Passado um bocado, disse baixinho: Se quiseres, podes viver com o Lucas numa casa separada. Eu dou uma ajuda financeira. Fiquei atordoado. Não esperava que aquela proposta viesse da Sofia. Não era uma promessa de voltar, nem um pedido de perdão, mas sim um passo para desenredar a situação de ambos, uma admissão de que tinham errado, de que já não eram marido e mulher, mas continuavam a ser pais de uma criança que precisava de amor pleno. Assenti. Obrigado. Fazemos isto pelo filho, não por mais ninguém. Prometo que não lhe vai faltar nada. Naquele dia, esperei o Lucas voltar para o quarto alugado. Pai e filho arrumaram as coisas juntos, mudaram a mesa velha de sítio, penduraram a cortina para o sol não bater na zona de dormir. O Lucas pendurou o desenho na parede com entusiasmo, a tagarelar: Pai, o nosso quarto já parece uma casa a sério, não parece? Afaguei a cabeça do filho, com os olhos marejados. Sim, é uma casa. Um quarto pequeno, uma criança feliz e um homem que aprendeu a levantar-se depois de ser considerado um parasita. Tudo isso agora era suficiente para mim. Desde o dia em que o Lucas se mudou para viver comigo, o quarto alugado simples parecia ter ganho mais calor, os risos, as manhãs em que pai e filho comiam pão com ovo, e as noites em que eu me sentava a ajudar o filho a escrever as letras, tortas transformaram aquele espaço pequeno num verdadeiro lar. Embora ainda houvesse carências, cada dia que passava eu sentia a alma em paz. Continuei a trabalhar na oficina, mas o tempo livre tinha de ser dividido com o Lucas. Em vez de aceitar horas extra, ia para casa mais cedo cozinhar, levava o filho ao parque, sentava-me a vê-lo correr na relva cheia de sol da tarde. Houve um dia em que choveu, pai e filho partilharam uma capa de chuva fina, molharam os ombros mas riram como crianças. As pessoas que passavam olhavam para eles com ternura. Ninguém pensaria que aquele homem sujo de lama e terra tinha sido em tempos visto como uma sombra na sua própria família. Um dia, enquanto esperava o Lucas sair da escola, encontrei por acaso a Matilde a comprar legumes no mercado. Ao ver-me, ela parou. O Lucas baixou a cabeça educadamente. Olá, avó. A Matilde olhou para o neto, o olhar suavizou-se de repente.
Baixou-se para afagar a cabeça do menino e depois levantou a cabeça para olhar para mim. O menino está bem de saúde? Assenti. Está bom, come bem, estuda com afinco. AD. Matilde suspirou ligeiramente. Ainda bem, ainda bem. Virou costas para se ir embora, mas passado uns passos parou, virou-se e acrescentou. Ultimamente o meu marido está sempre a falar de ti. Diz que antigamente devia ter te compreendido mais cedo. Não respondi, apenas sorri. Um sorriso que já não era amargo como antes, mas suave como uma saudação ao passado. Afinal, o Sr. Punturove Récio, Duarte era a única pessoa naquela casa que nunca me tinha magoado profundamente. E agora o que restava era apenas compaixão. Nessa noite, quando o Lucas já dormia profundamente, sentei-me na varanda do quarto alugado, a folhear o velho caderno. Tantas linhas inclinadas a registrar os primeiros dias difíceis. De repente percebi que já tinha passado quase meio ano desde o dia em que saíra daquela casa de 3 andares, que um dia fora um sonho, mas também o lugar que esmagara o meu orgulho sem piedade. Lembrei-me de cada olhar, de cada palavra crítica. Lembrei-me das vezes que a sogra me disse que, ao comer na casa dos outros, tinha de ter noção do meu lugar, das vezes que a ex-mulher me disse que eu não servia para ser o pilar da família, e das refeições em que eu era quem punha a mesa, mas comia em último. Em silêncio, cheguei a pensar que nunca perdoaria, mas agora, com o coração calmo, percebi que o perdão não é um favor que se faz aos outros, mas sim uma forma de nos libertarmos do ressentimento. Nos meses seguintes, dediquei-me ao trabalho, aceitei algumas encomendas particulares, ia eu próprio fazer os orçamentos, desenhava os planos e executava a obra. Apesar do cansaço, a sensação de ser elogiado pelos clientes deixava-me feliz. O mestre Joaquim via isso e também ficava contente. Tens garra, rapaz. Quando eu me reformar, posso passar-te à oficina para tomares conta. Não respondi logo, mas dentro de mim começou a formar-se um pequeno sonho, de um dia poder abrir a minha própria oficina, contratar algumas pessoas, viver decentemente, criar o filho com dignidade sem ter de baixar a cabeça perante ninguém. Numa tarde de fim de semana, enquanto pai e filho faziam barcos de papel na varanda do quarto, a Sofia apareceu de repente. Vestia roupa de escritório, trazia a mala na mão, o rosto sem maquilhagem parecia cansado, mas sereno. O Lucas exclamou: Mãe! A Sofia entrou, sentou-se ao lado do filho, abraçou-o. Passado um bocado, virou-se para mim. Queria ver o filho e tenho um assunto para falar contigo. Assenti. Servi um copo de água e coloquei-o à frente dela. A Sofia olhou em redor do quarto, o olhar passou pela secretária do filho, a pequena cozinha, o vaso de ervas aromáticas que eu plantara. Ficou em silêncio por um momento e depois disse: Eu sei que houve alturas em que errei, dei demasiada importância ao que era exterior, e esqueci-me de que tu foste a pessoa que esteve comigo nos primeiros tempos difíceis. Ouvi em silêncio sem interromper. Ela continuou: Agora não venho pedir para voltar, só espero que compreendas. Estou arrependida e, se for possível, permite-me cuidar do filho contigo. Acompanhá-lo enquanto cresce. Olhei para ela, o olhar já não tinha censura. Passou um momento de silêncio. Depois eu disse suavemente: Nós erramos no passado, mas o filho não tem culpa. Desde que ele cresça com amor suficiente, eu posso esquecer tudo. Ela assentiu, com os olhos vermelhos. Nesse dia, quando a Sofia se foi embora, o Lucas ainda a agarrou pela mão e disse para ela voltar no próximo fim de semana. A Sofia baixou-se para beijar a testa do filho, olhou para mim mais uma vez e foi-se embora. Fiquei ali a ver a figura dela a desaparecer na ruela estreita, com o coração leve como se nunca tivesse guardado rancor. A vida ainda era longa, podiam já não ser marido e mulher, mas tinham aprendido a ser pais de uma forma mais madura depois das rupturas, das amarguras que quase os tinham feito esquecer o significado de família. Após aquele encontro, tudo pareceu entrar numa nova fase, já não era uma luta ou uma competição, mas sim uma companhia silenciosa. A Sofia começou a visitar o Lucas regularmente todos os fins de semana, trazia algumas comidas. Às vezes era um bolo que o filho gostava, outras vezes uns livros de histórias novos. No início, o menino ainda estranhava, mas aos poucos a presença da mãe tornou-se familiar, eu não impedia. Pelo contrário, criava condições para que o filho sentisse o amor pleno tanto do pai como da mãe. Embora não vivessem juntos,
tentavam chegar a acordo sobre a educação do filho, horários da escola, alimentação e até as cestas. Coisa que antes, quando viviam na mesma casa, nunca tinham conseguido coordenar tão bem. Numa tarde, quando eu estava a cortar ferro na oficina, a Sofia ligou, com a voz cheia de aflição. A minha mãe teve um AVC ligeiro. Agora está em casa, mas ficou com uma perna fraca. Estou a pensar lá à fisioterapia. Mas ela está sempre a perguntar e não quer ir. Diz que só vai se tu a levares. Parei, as memórias invadiram-me, a voz da D. Matilde a ralhar, os olhares de desprezo, as frases que picavam como agulhas no coração. Mas depois fiquei pensativo por um momento e respondi: esta tarde estou livre. Manda-me a morada. Nessa tarde fui à casa da ex-mulher. A casa onde já não entrava há quase 7 meses. O portão de ferro continuava igual. Os degraus limpos. O vaso de buganvílias continuava florido na varanda do 2º andar. Mas o ambiente estava diferente. Já não havia os risos ruidosos. As festas de fim de semana com a família cheia de gente. A casa estava vazia. Só se ouvia o som da ventoinha e o cheiro a pomada na sala de estar. A D. Matilde estava sentada na cadeira. Com a perna esquerda ligada, os olhos que antes eram ferozes agora estavam fundos. Cansada. Ao ver-me, assustou-se e ninguém disse nada por um momento. Finalmente, ela disse baixinho, com a voz mais fraca do que nunca: ainda te lembras do caminho para cá? Assenti ligeiramente. A Sofia ligou. Disse que a mãe queria ir ao médico. Ela virou a cara, o olhar fixo num canto da parede. Passado muito tempo, disse, com a voz rouca: Eu não sou boa pessoa, disse muitas coisas más. Agora que estou de cama é que percebo o quanto esta boca magoou muita gente. Não respondi. Não por raiva, mas porque não sabia o que dizer. Dentro de mim, as feridas antigas já não doíam, mas também não estavam completamente frias. Mas ao ver aquela figura curvada, aquele olhar triste, só vi uma mãe arrependida. Tarde, mas sinceramente. Finalmente disse: todos temos culpa, mas o importante é como vivemos agora. Ajudei a ir para o carro com suavidade, como costumava fazer com o Sr. Duarte. No caminho, ela não falou muito. Apenas olhava de vez em quando para a rua familiar onde em tempos ecoaram risos, e que também testemunhara não poucas lágrimas. Ao chegar, ajudei-a a entrar na clínica, tratei da papelada e esperei no corredor. A Sofia sentou-se ao meu lado e disse baixinho: obrigada, de coração. Assenti ligeiramente, mas com sinceridade. Não precisava que ninguém me agradecesse. Só queria ter a consciência tranquila. Nos dias seguintes, levei regularmente a D. Matilde à fisioterapia. As pessoas do bairro ficavam surpreendidas. Cochichavam. Houve quem dissesse: pensei que ele se tinha ido embora. Afinal, voltou para cuidar da ex-sogra. O rapaz é mesmo bom. Eu ouvia e apenas sorria. Já não vivia para ser avaliado pelos outros. Fazia-o pelo meu filho e pela parte de mim que ainda acreditava na decência humana. Uma vez, enquanto ajudava a D. Matilde a sentar-se para descansar depois da sessão, ela agarrou-me a mão a tremer. Tiago. A mãe pede desculpa. Antigamente a mãe errou mesmo. Olhei para ela e abanei a cabeça suavemente. Poupe as forças, mãe. O passado já lá vai. Não fale mais nisso. Uma lágrima escorreu pela face dela. A mulher que tantas vezes me tinha deixado sem palavras, agora era a pessoa que mais me comovia, não pelo pedido de desculpas, mas pelo arrependimento sincero de alguém que tinha sido tão orgulhosa a ponto de não aceitar qualquer erro. Nessa noite, levei a D. Matilde à casa e depois passei pela escola para ir buscar o Lucas. O menino correu para mim, com um desenho na mão. Pai, a professora disse para desenhar a família. Eu desenhei o pai, a mãe e a avó também. Peguei no desenho os traços infantis. O pai no meio de mão dada com a mãe de um lado, e a outra mão a segurar a avó, de cabelo branco e sorriso gentil. Por cima do desenho estava escrito com letras tortas: a minha família são as pessoas que sabem amar. Olhei para o filho, com os olhos marejados. Anos a viver na mágoa, no silêncio. Agora só queria manter uma única coisa: ensinar o filho a viver com decência, a saber perdoar e a saber amar mesmo quando os outros nos magoaram mais. Desde que a D. Matilde adoeceu e depois começou a ser levada por mim à fisioterapia todas as semanas, o ambiente entre os dois lados parecia ter aquecido.
A relação que parecia irremediavelmente quebrada, agora, embora não estivesse totalmente curada, já não tinha espinhos. Tanto a Matilde como a Sofia perceberam que o homem que tinham desprezado era afinal quem silenciosamente mantinha a família longe do colapso total. Numa tarde tardia, depois de terminar o trabalho na oficina, levei o Lucas a passear por uma estrada pequena junto ao rio. Pai e filho sentaram-se na margem. A olhar o pôr do sol a estender-se sobre a água, o menino abraçou o meu pescoço e sussurrou: Pai, acho que és como um super-herói. Ri-me. Afaguei-lhe a cabeça. Por que é que pareço um super-herói? Porque fazes tudo. Cozinhas, arranjas coisas, contas histórias, e ainda levas a avó ao hospital. Abracei o filho com mais força. Dentro do peito, uma emoção quente invadiu-me. Talvez aos olhos do mundo eu fosse apenas um homem normal, com um rendimento baixo, a viver num quarto alugado pequeno, sem estatuto, sem sucesso. Mas aos olhos do meu filho, eu era o mundo inteiro, e isso para mim era tudo. Nessa noite, quando pai e filho chegaram ao quarto, viram a Sofia à espera à porta. Ela não avisara, mas a expressão dela já não era tensa como antigamente. Olhou para o filho e depois virou-se para mim. Tenho um assunto para falar contigo. Depois de deitar o Lucas na cama com a habitual história de embalar, os dois sentaram-se na varanda. A luz do candeeiro da rua refletia-se de forma intermitente. A Sofia começou. A minha mãe ultimamente tem pensado muito. Um dia disse que, se um dia ela faltar, a única pessoa em quem ela confia para entregar tudo és tu. Fiquei um pouco surpreendido, mas mantive o silêncio. A Sofia continuou. Eu também pensei muito. Não espero voltar. Sei que fomos longe demais para voltar a ser como dantes. Mas se concordares, queria fazer um acordo formal de guarda partilhada do filho. Assenti. Eu também estava a pensar nisso. A Sofia sorriu ligeiramente como se tivesse tirado um peso de cima. Vives de forma diferente agora, mais calmo. Também vejo que passaste por muitas coisas que uma pessoa normal dificilmente aguentaria. Olhei para ela, com a voz suave. Não te censuro por nada. Nós vivemos num fato que não nos servia. Agora todos mudaram, pelo menos pelo filho. A frase fez com que ambos ficassem pensativos. Ninguém falou mais do passado, nem houve pedidos de desculpa. Perceberam que há coisas que não precisam de ser nomeadas. Basta olhar para trás para perdoar. A partir desse dia, a educação do Lucas foi dividida de forma mais clara. A Sofia tratava das propinas da escola, das despesas extra relacionadas com a escola. Eu tratava da alimentação, dos cuidados diários, de levar e trazer e das atividades do dia a dia. Todos os meses encontravam-se uma vez para atualizar a situação escolar e de saúde do filho. Aos poucos, habituei-me a esse ritmo de vida. As manhãs a acordar cedo para fazer a papa, as correrias para levar o filho à escola e depois ir para a oficina trabalhar. As tardes a sair a tempo de ir buscar o filho, embora cansado, sentia o coração leve. Uma vez, enquanto arranjava um portão de ferro na casa de um cliente, o dono perguntou casualmente: "O rapaz é tão novo e já tem um filho na escola?" Sorri. "Sim, ainda está no jardim de infância, mas cresce depressa. Vê, se que trabalha muito. A mulher e o filho devem gostar muito de si em casa." Olhei para o cliente, apenas sorri sem responder. No meu coração passaram os meses antigos, onde eu fora considerado uma sombra, um parasita. Agora já não importava. Não precisava que ninguém reconhecesse. Bastava que eu próprio soubesse que vivia com dignidade. Sem vergonha. Numa noite, o Lucas perguntou-me enquanto eu lhe penteava o cabelo antes de dormir: "Pai, antigamente por que é que tu e a mãe discutiam tanto?" Parei, passado um bom bocado respondi suavemente: "Porque naquela altura o pai e a mãe não se compreendiam o suficiente. Quando não nos compreendemos, é fácil magoarmos-nos. Mas agora o pai e a mãe já se compreendem, por isso não discutem mais. Não é?" O Lucas assentiu e disse: "Então eu também vou tentar compreender os meus amigos para não discutir como o pai e a mãe." Ri-me. Beijei a testa do filho. "Muito bem. Mas se por acaso discutirem, também tens de saber pedir desculpa e perdoar. Está bem, filho?" Nessa noite, fiquei deitado a ver o filho dormir e senti o coração estranhamente quente. Depois de tantos meses de luta, tinha encontrado uma vida que eu controlava, onde havia o amor do filho, o respeito daqueles que me tinham magoado e, acima de tudo,
a tranquilidade no meu próprio coração. A vida podia não me ter favorecido, mas eu tinha aprendido a atravessar, lá sem ressentimentos. De alguém que fora considerado um parasita, eu tinha vivido para provar que a dignidade não está no lugar onde se vive, mas na forma como se vive. Maio chegou com as chuvas repentinas do início do verão, as ruas molhadas e as tardes com a luz do sol a espalhar-se sobre o telhado de zinco do quarto alugado. Continuei a viver a minha vida de forma simples, silenciosa, mas já não constrangida como antes. Embora o pequeno quarto nunca fosse suficientemente grande, sentia o coração cheio sempre que entrava. Ao ver a mochila da escola do filho arrumada no canto da parede ou o casaco pendurado atrás da porta, num domingo de manhã, enquanto arrumava o canto de estudo do Lucas, encontrei por acaso uma carta que o filho tinha escrito com letras tortas. Gosto do pai. Quero ser um pai como tu quando crescer. Não porque o pai é forte, mas porque o pai é gentil. O pai não bate em ninguém. O pai só me abraça. Ao ler, fiquei sem palavras. Aquelas linhas infantis comoveram-me mais do que qualquer elogio na vida. Era a prova mais clara das escolhas que tinha feito. Escolher resignar-me. Escolher partir. Escolher recomeçar para ser um pai verdadeiro. Não precisava de glória. Não precisava de aplausos. Bastava que o meu filho soubesse que era amado da forma certa. Nessa tarde, enquanto estava sentado a remendar a cortina velha que se tinha rasgado, recebi uma chamada de um número desconhecido. A voz do outro lado era hesitante, mas familiar. Alô, Tiago. Sou a Cláudia, prima do lado da tua ex-mulher. Não sei se ainda te lembras de mim. Fiquei ligeiramente surpreendido e respondi. Lembro. Claro. Como tens passado? A Cláudia riu forçadamente. Na verdade, liguei porque tenho um assunto. A família está a pensar renovar as casas antigas do tio Duarte para arrendar. Estão muito degradadas. Antigamente via que tinhas jeito, agora queria perguntar se podias aceitar o trabalho. Fiquei em silêncio por um momento. As casas antigas, que em tempos foram o bem mais valioso da família da Sofia, e também o símbolo da distância que havia entre mim e aquela família. Agora, eram eles que me procuravam, não para criticar, não para ironizar, mas para pedir ajuda. Respondi calmamente. Posso. Manda-me a morada concreta. Vou lá ver e depois dou o orçamento. Dias depois, fui ao local, as casas estavam muito degradadas, telhados de zinco a meter água, portões de ferro enferrujados, corredores manchados, marcas de chuva antiga. Diante da obra que fora símbolo de poder, não senti tristeza. Era apenas um conjunto de casas velhas e eu era o serralheiro contratado para as renovar. Quando estava a tirar medidas e a fazer o plano, os trabalhadores que estavam comigo ficaram surpreendidos. Como é que conheces isto tão bem? Apenas sorri. Antigamente vivia aqui. Ninguém fez mais perguntas. Apenas me viam a trabalhar afincadamente, sem parar, sem mostrar superioridade, porque eu entendia que o orgulho não está em afirmar-se perante os outros, mas sim em não precisar de provar mais nada. Quase 2 semanas depois, a obra estava concluída. A Cláudia veio inspecionar, entregou o envelope com o pagamento e apertou-me a mão. Trabalhaste muito bem. Todos na família elogiaram. Obrigada. Recebi o dinheiro, inclinei ligeiramente a cabeça e virei costas. O coração já não estava preso, já não havia ressentimento, nem amargura. Apenas tinha dado uma volta muito grande para finalmente perceber que as coisas que em tempos esperei dos outros, o respeito, o reconhecimento, só podiam começar em mim mesmo. Nessa tarde, levei o Lucas a lanchar. Pai e filho sentaram-se no pequeno café à entrada do mercado a comer e a conversar. O Lucas contava alegremente as histórias da escola, e eu assentia, de vez em quando ria alto. A dona do café, uma velhota conhecida que passava, perguntou a brincar. De que é que vocês os dois se riem tanto? O Lucas exclamou. Estou a contar ao pai que fui um herói na turma hoje. Avó, eu acrescentei. Como o filho da senhora é tão bom, eu fico com os louros. A velhota riu-se e disse. Já reparo em vocês os dois há muito tempo. Criares o filho sozinho e fazeres assim é de louvar. Muitos que têm marido e mulher não fazem tão bem. Não disse nada, apenas baixei a cabeça a agradecer. Dentro do coração senti como se algo tivesse tocado de leve. Era o reconhecimento das pessoas. Mas desta vez vinha de forma suave, sem exigências, sem esforço, ser pai, ser homem. Bastava isso. Nessa noite, o Lucas adormeceu cedo.
Sentei-me à pequena secretária. Peguei num papel e escrevi uma única linha. Fui um genro a viver com os sogros, considerado um parasita, mas hoje sou um pai, um serralheiro e um homem que não precisa de baixar a cabeça perante ninguém. Dobrei o papel e guardei-o no velho caderno, onde tinha registrado tantos tormentos, tantos planos quando tinha acabado de sair da casa da mulher. Agora, tudo estava encerrado. A vida podia ainda ter muitas tempestades. Mas eu sabia uma coisa com certeza. Tinha atravessado a maior tempestade da minha vida sem perder a dignidade. Julho chegou trazendo as longas chuvas que ensopavam a terra, entravam nas manchas de musgo nas paredes e pareciam suavizar o que ainda ardia no coração das pessoas. Continuei a ir trabalhar regularmente, a levar e trazer o Lucas, a tratar das refeições, do sono, da escola do filho. A vida de pai e filho, embora não fosse rica, era completa à sua maneira, simples, sincera e pacífica. Numa manhã, recebi um telefonema do mestre Joaquim. Ele disse: Tiago, estou a pensar abrir mais uma oficina na freguesia vizinha. Agora já tenho idade e não tenho forças para acompanhar. Se quiseres, passo-te esta oficina antiga. Tratamos da papelada como deve ser, e eu fico como consultor. Fiquei atordoado a ouvir, sentei-me em silêncio por um bocado, e depois disse: O mestre confia assim tanto em mim? O mestre Joaquim riu abertamente. Não precisas que ninguém confie. Tu provaste com a tua forma de viver. Esta oficina que eu abri do nada, agora entrego a alguém que viveu com as próprias mãos. Fico descansado. Emocionei-me. Há uns anos, eu próprio tinha sido considerado um parasita, o homem inútil na casa da mulher. E agora havia alguém disposto a colocar toda a sua obra nas minhas mãos. Apenas porque acreditava no meu caráter e no meu esforço. A transferência da oficina correu bastante bem. Tornei-me oficialmente dono da pequena serralharia, um ponto de viragem que eu próprio nunca tinha ousado sonhar nos dias mais sombrios. Comecei a reorganizar o trabalho. Contratei mais 2 jovens aprendizes. Ajustei os horários para ter tempo para cuidar do Lucas. O Lucas gabava-se na escola toda que o pai era o dono da oficina. Toda a gente ouvia falar do meu filho, eu apenas sorria. Afagava a cabeça do filho. No olhar da criança havia orgulho. Havia confiança absoluta. Coisa que anos antes eu tinha desejado dos mais velhos, mas não tinha recebido. Numa tarde tardia, enquanto eu estava a limpar a oficina, alguém apareceu. Era a D. Matilde. Ela andava com dificuldade, apoiada numa bengala, passos lentos. Apressei-me a ajudá-la e puxei uma cadeira para ela se sentar no pequeno escritório. Ela olhou em volta, o olhar triste. Ouvi a Sofia dizer que esta oficina agora é tua. Assenti. Sim, tomei conta há poucos dias. Ela suspirou de alívio. Antigamente pensei que eras inútil, um parasita. A inútil fui eu, que não vi quem era realmente bom. Não respondi, apenas servi um chá e coloquei-o à frente dela. A voz dela baixou. Talvez eu não viva muito mais tempo. As pernas estão fracas, a memória também já não é boa, mas ainda estou lúcida o suficiente para pedir desculpa antes que seja tarde. Olhei para ela, a mulher que tantas vezes me tinha feito engolir lágrimas. Agora estava velha e fraca. A voz já não ecoava como nos anos anteriores. Mas naquele olhar havia sinceridade. Havia arrependimento. Embora tarde, mas sincero, disse baixinho: Eu não guardo rancor. Se não fossem aqueles dias, eu também não saberia quão forte sou. Ela estendeu a mão trêmula e segurou a minha. Obrigada, filho, por não teres deixado o Lucas sem afeto. A mãe sabe que errou. Aquela frase soou suavemente, mas tocou o fundo do meu coração. Assenti. Sem ressentimentos, sem culpas. Porque aprendi uma coisa. O perdão é um presente que damos a nós mesmos. Não para que os outros se sintam aliviados, mas para que o nosso coração não fique pesado. A partir desse dia, a D. Matilde aparecia pouco, mas sempre que vinha trazia alguma coisa do campo, ora um saco de feijão, ora um molho de ervas aromáticas que ela plantava no quintal. O Lucas ficava muito contente, corria para abraçar a avó. Em cada encontro, o afeto entre as 3 gerações reatava-se gradualmente, sem arranhões, apenas olhares suaves, gestos simples, mas cheios de significado. Um dia, enquanto o Lucas estava a aprender a escrever, levantou a cabeça e perguntou: Pai, a nossa casa agora é uma casa a sério, não é? Fiquei surpreendido. Por que é que perguntas isso?
Porque antes ouvi a mãe dizer que uma casa é onde há pessoas que gostam de nós, eu sinto que gostam de mim, por isso acho que isto é uma casa. Não consegui conter as lágrimas, anos a viver na humilhação, meses a construir tudo do zero, tudo apenas para ouvir uma frase simples do próprio filho. Uma frase que confirmava que ele se sentia amado e que aquele era o lar dele. Não precisava de telhado de telha vermelha, não precisava de sala de estar luxuosa, não precisava de mesa de jantar grande. Bastava haver o riso de uma criança, um pai disposto a sacrificar-se, e corações que se compreendem para que aquele lugar fosse um lar. Abracei o filho e sussurrei. Sim, a nossa casa é uma casa a sério, filho. O outono chegou devagar, com ventos frescos, e as folhas a começar a mudar de cor na estrada onde eu continuava a levar o Lucas à escola todas as manhãs. A vida parecia mais estável do que nunca. Eu era dono de uma pequena oficina. Tinha empregados, tinha clientes fixos e, acima de tudo, tinha o filho ao meu lado todos os dias. Uma pequena alegria que eu em tempos pensara que nunca conseguiria manter depois dos meses de rejeição. Numa tarde de fim de semana, recebi um telefonema da Sofia. Ela disse secamente: "O meu pai morreu." Parei, sem conseguir responder. Apenas ouvi o suspiro dela do outro lado da linha. A chamada terminou depressa, mas dentro de mim surgiu uma emoção estranha. O senhor Duarte, o homem calado, que falava pouco, mas nunca me tinha dito uma palavra dura durante os anos que vivi lá. Embora não fôssemos próximos, ele fora sempre a única pessoa na casa da ex-mulher que olhava para mim como alguém da família. No dia seguinte, levei o Lucas à terra da Sofia para o funeral. A estrada antiga que levava àquela casa de 3 andares continuava igual, mas a sensação era diferente. Já não era pesada, não havia pressão. Era apenas uma viagem de regresso solene para cumprir um dever. O funeral decorreu em silêncio. Os parentes dos dois lados estavam presentes, mas desta vez ninguém cochichava como nos anos anteriores. Olhavam para mim de forma diferente, um olhar com um certo remorso, um certo respeito. Não liguei. O facto de estar ali não era para provar nada, mas por uma questão de respeito pelo falecido e pelo filho que estava ao lado do caixão do avô, com os olhos marejados. A de Matilde estava visivelmente abatida. Desde o AVC, ficara muito fraca. Precisava de ajuda para andar. Durante o funeral, não disse nada. Apenas ficou sentada ao lado do caixão, com o olhar vago. Ao ver-me, acenou ligeiramente com a cabeça, como um agradecimento silencioso. Após o enterro, fiquei com a Sofia em frente ao altar. Ela olhou para a fotografia do pai e disse: "O pai gostava muito de ti. Só não sabia demonstrar. No dia em que te foste embora, ele ficou em silêncio. Mas eu sei que ele ficou triste." Assenti ligeiramente. Eu sei que o pai era boa pessoa, só é pena que todos tenham percebido tarde demais. A Sofia baixou a cabeça, com a voz embargada. Há coisas que só quando se perdem é que se valorizam. Eu também. Virou-se para mim, com o olhar cheio de sinceridade. Peço desculpa por tudo. Pela primeira vez desde o fim do casamento, ela pedia desculpa, não para tentar reatar, não para se justificar, mas um arrependimento que vinha do coração. Respondi, com a voz suave como o vento de outono: "Não te censuro. Cada um tem as suas escolhas. Nós erramos, mas também nos amamos." Ela sorriu, com os olhos vermelhos. Já não havia ressentimento, já não havia amargura. Restavam apenas duas pessoas que tinham passado uma pela outra. Agora juntas perante a perda, a partilhar a única coisa que ainda tinham em comum: a memória. No dia seguinte levei o Lucas de volta para o quarto alugado. Pelo caminho, o filho sentado atrás de mim abraçou-me com força e sussurrou: "Pai, o avô foi para o céu, não foi?" "Sim, ele foi, mas continua no nosso coração. Vês que o pai também está triste." Sorri, com os olhos a arder. O pai não está triste, só tem saudades do avô. Nessa noite, depois de deitar o filho, sentei-me à porta do quarto a olhar para o céu de outono com a lua brilhante. Os dias antigos voltaram desde o dia do casamento. As refeições silenciosas, os olhares de desprezo da sogra, o silêncio resignado e o momento em que peguei na mala e saí de casa na noite fria e chuvosa. Tudo como um filme em câmara lenta, mas desta vez já não sentia dor. Era apenas memória, eram apenas pegadas que tinham passado. No dia seguinte, a de Matilde chamou-me à casa dela. Quando cheguei, ela entregou-me uma escritura de um pequeno terreno nos arredores da vila.
Disse que era a parte que o pai tencionava dar a Sofia, mas ela disse para me dar a mim. Disse que a pessoa que mais merecia era aquela que tinha passado por todas as amarguras e continuava a ser decente. Fiquei em silêncio. A Sofia não me tinha dito nada sobre aquilo, mas compreendi que não era uma compensação, muito menos um resgate de culpa, mas uma forma silenciosa de fechar tudo o que me tinha magoado. Recebi a escritura, mas não me apressei a fazer nada. Aquele terreno podia vir a ser o lugar onde eu construiria uma verdadeira casa, não apenas um abrigo, mas um lar para mim e para o filho, e para que os anos vindouros fossem mais leves, mais firmes. A vida é imprevisível. Mas eu sabia uma coisa com certeza. De alguém que fora considerado um parasita, eu tinha atravessado tudo com paciência, com o trabalho das minhas mãos, e com um coração que nunca deixou de acreditar na decência. No final daquele ano, a vila começou a preparar-se para o Natal. As ruas foram enfeitadas com luzes cintilantes. As bancas de venda de azevinho e decorações vermelhas começaram a aparecer à beira do mercado, com o cheiro a castanhas assadas a pairar no ar. O Lucas tagarelava o dia todo. Perguntava sempre: Pai, este Natal vamos ao mercado de Natal? Vamos pôr luzes? Vamos ter bolo rei? Afaguei a cabeça do filho, a sorrir. Claro que vamos. Este ano vamos ter um Natal em grande. E foi mesmo um Natal em grande, porque após muitos meses a poupar, mais algum dinheiro extra das obras que completei antes do Natal, decidi sair do velho quarto alugado. Em vez disso, aluguei uma pequena casa situada no fundo de uma ruela tranquila, com um pátio à frente onde podia pôr alguns vasos de plantas, com uma cozinha com espaço suficiente para cozinhar refeições acolhedoras e com um quarto próprio para o Lucas, com a parede que eu próprio pintei da cor azul que ele gostava. No dia da mudança, o Lucas, com a mochila às costas, parado em frente ao portão da casa nova, exclamou: A nossa casa nova é tão bonita. É um lar, não é, pai? Assenti. Abracei o filho. Olhando em volta da casa simples, senti como se estivesse a entrar num sonho simples mas completo. O Natal chegou. Pendurei decorações vermelhas na porta. Preparei a ceia de Natal. Na noite de Natal, a Sofia apareceu, trazia um saco com presentes, frutos secos, bolos, um vinho bom. Olhou para a casa, com um olhar silencioso. Tens jeito. A casa é pequena mas acolhedora. Convidei-a a entrar. Os três comeram a primeira ceia de Natal na casa nova. O Lucas mostrava alegremente o canto de estudo, mostrava a camisola nova que a mãe tinha comprado. Aquele ambiente já não era o de uma família de marido e mulher como antigamente, mas uma forma de conexão diferente, mais silenciosa, mais madura. A Sofia ficou até tarde e depois pediu para se ir embora. Antes de ir, entregou-me um envelope. É um dinheiro extra de Natal para o Lucas. Sei que te preocupas muito. Obrigada por tudo o que fazes por ele. Recebi, assenti, sem necessidade de palavras de circunstância. A relação entre nós agora era algo que não precisava de definição, bastava manter o respeito e a sinceridade. Os dias de Natal passaram tranquilamente. Fui com o filho à igreja no Ano Novo. Tirei um pequeno papel com uma oração. O texto dizia: Quem é bom encontra o bem. Mantenha o coração firme. As tempestades agora acalmam. Li e sorri. Não precisava de desejar coisas grandes. Tinha atravessado a tempestade. Agora só queria viver em paz. Depois do Natal, comecei a planear usar o terreno que a D. Matilde me dera. Não para vender, nem para investir, mas para construir uma pequena casa, um lugar que fosse verdadeiramente meu. Eu próprio desenhei a planta, fiz o plano de despesas de cada item. O mestre Joaquim viu o plano, foi lá ver o terreno e bateu-me no ombro. Tu és um homem a sério, Tiago. Reconstruir passo a passo a partir das ruínas. Não é qualquer um que consegue. Sorri para ele. Para mim, o mais valioso não é a casa ou a oficina, mas o caminho que percorri com os meus próprios pés, sem ter de baixar mais a cabeça perante ninguém. Num dia de início de primavera, AD, Matilde veio visitar-me. Trouxe algumas frutas do campo, sentou-se no pátio, a olhar para a planta de piripiri que eu tinha plantado em frente à casa, e perguntou calmamente: A Sofia disse que tencionas construir casa. Assenti. Sim, uma casa pequena, 3 quartos. Um para o Lucas, um para mim, um para a Rumos. Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse: Fico contente, só espero que quando construíres me deis um cantinho para eu ficar uns dias. Agora na casa velha,
Sinto falta do barulho da criança. Olhei para ela. Respondi suavemente. Aquela casa a mãe pode lá ficar quando quiser. Eu não guardo rancor. Enquanto estamos vivos, é para nos querermos bem. Ela assentiu devagar, com os olhos marejados de lágrimas. Talvez durante todos aqueles anos, ela nunca tivesse pensado que o genro que ela tinha escorraçado, desprezado, seria a única pessoa em quem ela ia querer apoiar-se no fim da vida. Nos dias seguintes, eu e alguns amigos começamos a trabalhar na terra. Apesar de ser duro, cada enxadada, cada tijolo colocado era um passo a afirmar o meu valor próprio. Já não era a sombra à margem da família dos outros, mas o verdadeiro pilar da minha própria vida. Nessa noite, deitado ao lado do Lucas, a afagar-lhe o cabelo, a ouvir a respiração regular, o vento da primavera passava pela varanda, trazendo um frio ligeiro. Fechei os olhos, com o coração calmo, de alguém que fora desprezado, chamado de parasita, agora tinha construído uma vida própria com bondade, com paciência sem ressentimentos e com todo o amor que tinha pelo filho pequeno sempre a arder no coração. E eu sabia que os dias que se avizinhavam podiam não ser fáceis, mas desde que tivesse o filho ao meu lado e estas mãos capazes, o lar manter-se-ia firme, ninguém o poderia tirar. Em março daquele ano, a obra da pequena casa no meu novo terreno começou oficialmente. Não contratei uma equipa de construção profissional, chamei amigos, antigos colegas da oficina para ajudarem com o trabalho. Quem tinha tijolos dava tijolos. Quem tinha cimento dava cimento. Todos vinham não pelo lucro, mas porque gostavam de mim, um homem decente, persistente e que sempre soube manter a palavra. Todas as tardes depois do trabalho, eu ia para a obra, supervisionava e também amassava argamassa, carregava tijolos. Houve dias em que cheguei ao quarto alugado com a roupa cheia de cal e argamassa, com o corpo todo dorido, mas sentia o coração alegre. O Lucas ficava a olhar para o pai, com os olhos a brilhar. Pai, a casa nova está quase? Vou ter o meu próprio quarto. Não vou? Limpei o suor. Baixei-me para abraçar o filho. Sim, vais ter um quarto muito bonito, com uma janela para entrar o sol e um sítio para pendurar os teus desenhos. E assim, após quase 3 meses de obra, a pequena casa ganhou forma. Não era grandiosa, nem sofisticada. Apenas uma casa de telhado simples, pintada de amarelo creme suave, com uma pequena cerca de madeira, o pátio da frente pavimentado com tijolo vermelho e alguns vasos de flores silvestres que eu próprio plantei. Lá dentro tudo estava arrumado, acolhedor. A cozinha era o meu sítio preferido, porque a partir dali eu cozinharia para o filho refeições deliciosas, como o meu próprio coração a tentar compensar os dias em que o filho sentira falta da sensação de uma verdadeira família. No dia da mudança para a casa nova, não fiz uma grande festa, apenas algumas pessoas próximas. O mestre Joaquim, os rapazes da oficina e especialmente a Sofia e a D. Matilde. Vieram. Trouxeram fruta, bolos e também uma fotografia antiga. A fotografia do meu casamento com a Sofia anos antes, guardada pela D. Matilde. A Sofia entregou-me a fotografia, com a voz fraca. Eu sei que no dia em que casamos, eu não percebia nada do que era ser mulher, mas tu foste um marido da forma mais decente. Peguei na moldura, olhei para os 2 jovens felizes na fotografia antiga. Não senti tristeza, nem pesar, apenas respondi suavemente. Há coisas que não se conseguem manter, mas que se devem guardar no coração como parte de uma memória decente. A.D. Matilde sentou-se na cadeira da varanda a olhar para o pátio, com os olhos úmidos. Nunca pensei que um dia estaria sentada na casa do genro, o genro que eu tratei como alguém de fora. Sentei-me ao lado, servi um chá quente e coloquei-o à frente dela. A mãe não é má pessoa, só que anos atrás todos nós tivemos falta de paciência uns com os outros. Ambos olharam um para o outro. Não disseram mais nada. O silêncio agora não era pesado, mas sim uma reconciliação pacífica, simples como a minha nova forma de vida. Nessa noite, o Lucas estava tão contente que não queria dormir cedo. Corria pela casa, saltava e depois correu para o quarto. Pai, amanhã posso convidar a professora para vir cá à casa? Quero mostrar o meu quarto. Ri-me. Afaguei-lhe a cabeça. Amanhã é domingo. Podes convidar. Mas tens de arrumar o quarto muito bem. Sim. Vou dobrar a manta direitinha. Lavar o copo também. Olhei para o filho, com os olhos cheios de amor.
Esta criança foi a motivação que me fez atravessar toda a vergonha, suportar todas as palavras duras, e agora era a única razão que me fazia esforçar todos os dias. Nessa noite tarde, sentei-me sozinho na varanda, o céu estava limpo, a lua brilhava. Abri o pequeno caderno, na última página já velha, escrevi mais uma linha. Tenho uma casa não feita de tijolo e telha, mas de confiança, de amor de pai e filho e de uma decência que nunca perde o valor. Fechei os olhos, levantei o rosto para receber a brisa fresca da noite. O passado agora era como o fumo do incenso a passar, já não pesava nos ombros. Os dias em que fui chamado de genro que vive com os sogros, em que suportei olhares de desprezo, já não eram uma vergonha, mas parte da jornada que me tornou quem sou hoje. De repente, ouvi passos atrás de mim, era a Sofia, com um casaco fino na mão. Vi que ainda não estavas a dormir, está frio. Recebi o casaco, agradeci suavemente. Ela ficou ao meu lado durante um bom bocado e depois disse: antigamente pensava que um homem capaz tinha de ganhar muito dinheiro, ter um bom carro, falar alto, mas agora percebo que o mais capaz é aquele que ousa admitir o erro, ousa recomeçar e viver com decência. Não respondi, apenas sorri. Às vezes não são precisas palavras de confirmação. O facto de eu poder estar ali sentado na minha própria casa, com o filho a dormir tranquilamente no quarto ao lado, já era a resposta completa para uma vida inteira. Em abril daquele ano, a pequena casa estava oficialmente terminada até aos últimos detalhes. As flores de beldroega no pátio da frente começaram a florir, recebendo o sol da manhã com cores rosa e amarelas vibrantes.